Bíblia diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras e inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Oremos. Senhor, lemos a Tua palavra publicamente e pedimos a Tua direção para expor esse texto, Senhor. Nos dê a Tua graça para compreender e aplicarmos essas verdades sobre as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, podem se assentar. Aqueles que estão nos visitando hoje, nós temos um banheiro aqui atrás, você pode vir a hora que vocês quiserem. E hoje nós temos um público menor porque é ano novo, né? Então alguns irmãos foram passear, alguns irmãos foram visitar familiares, e os irmãos que estavam por aqui vieram no culto, certo? Irmãos, hoje nós, como semana passada, eu não vou trabalhar a exposição do capítulo de Marcos, do texto do Evangelho segundo Marcos, mas eu vou trabalhar uma temática chamada de coração ensinável. Eu e você precisamos ter um coração ensinável. E no culto de ano novo, o culto de promessas, o culto de mudanças, o culto que nos traz esperança, alguns cultos hoje serão cobrados, né? Se você ver na internet, o culto da grande virada tem que ir de branco, porque senão dá azar, né? Se você não veio de branco, fique tranquilo, porque não é isso que nos dá bênção ou maldição. Mas nós trabalhamos um tema sobre coração ensinável. E quão precioso é nós podermos ter um coração ensinável. Antes eu quero dar uma introdução do livro de Provérbios. Provérbios não é um livro, literalmente nós podemos chamar de livro de Provérbios, mas são textos e reflexões que são conhecidos como sapienciais, ou textos de sabedoria, ou como comumente eu e você conhecemos como livros de sabedoria. Quais são os livros de sabedoria na própria Bíblia? Nós temos o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, e também no Novo Testamento temos o livro de Tiago, esse mesmo que nós já trabalhamos com a exposição aqui, como um livro sapiencial, um livro de sabedoria que nos instrui a sabedoria e o conhecimento do Senhor. Esses livros nos trazem a instrução para nós caminharmos com conceitos, procedimentos, o que devemos e o que também não devemos fazer. Então, muitos chamam o livro de Provérbios como livro de Provérbios, porém, o mais assertivo para chamar é apenas de Provérbios. Você já foi a algum lugar, na academia agora tem Provérbios Fitness, não sei se vocês já viram isso, ou em alguma loja Provérbios chineses, que você tira um papelzinho e tira um provérbio ali para você, alguns cristãos, eles veem isso como tal místico e Deus falou com eles naquele momento, né? Mas você tira ali um papelzinho e tinha antigamente, tinha no centro de Guarulhos um papagaio que tirava esse provérbio. Não sei se vocês já tinham aquele que fazia uma bola de uma água assim, né? E fazia algumas coisas, e tinha um papagaio que tirava um provérbio para vocês. Então, a ideia de provérbios, a ideia de textos de reflexões, ela é antiga, antes até de Salomão, de Reis. É um costume antigo de você trazer reflexões em pequenas frases. E nós temos esse livro sapiencial. Então, quando você for falar assim, abra no livro de Provérbios, o mais assertivo é abra em Provérbios de número tal, né? Abra em Provérbios 1 e no versículo ali 27. E aí é um pouco mais assertivo, mas não está errado quando alguém diz o livro de Provérbios, porque ele vai falar sobre esse compilado de todos os provérbios que temos ali. Esse livro, nós temos o autor mais conhecido como Salomão, mas outros também, que há uma discussão aí de quantos compõem ou comporam esses provérbios,
né? Então, pode ser Salomão e mais 3, ou Salomão e mais outros homens. A data desse livro não é um consenso entre os teólogos, mas alguns dizem que pode ter sido no século X a.C., né? Mas nós não temos a certeza disso, não podemos categorizar que está certo essa data. É um livro que nos ensina diversos temas da vida. Financeiramente, ele fala para fugir da mulher adúltera, ele fala para você correr atrás do conhecimento, da sabedoria, ele fala para que você se assente, ou para que você não se assente na roda dos encarnecedores. É um livro que vai falar da mulher sábia, da mulher prudente, do homem prudente. É um livro que vai nos falar que aquele que ganha dinheiro rapidamente e desonestamente, esse dinheiro vai embora. É um livro de sabedoria. Então, para você, meus irmãos, eu indico que você leia toda a Bíblia, mas que você possa ler um provérbio todos os dias e tentar aplicar esse provérbio na sua vida, e é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui, nesses 7 versículos que lemos. Vamos então direto ao texto. A sabedoria desses versículos nos leva a um bom procedimento em nossas vidas e comportamento que louvem a Deus. Olhe comigo no versículo 1, que ele diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Irmãos, quando Deus nos chama, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Ele não pede para nós deixarmos o cérebro de lado. Ele fala para vinde tudo que somos diante do Senhor. Me parece que talvez alguns cristãos, quando vão para Ele, deixam o cérebro de lado. A gente tem que pensar. A própria Bíblia vai nos ensinar que nós temos que aprender a sabedoria e o ensino, entender a palavra de inteligência. A palavra de Deus vai nos orientar a ser bons estudiosos, não só da Bíblia, mas de tudo que a vida nos ensina, tanto da biologia, da matemática, do português, das ciências e outras coisas. Mas nós, ainda mais brasileiros, deixamos de lado pensar e o estudar. Mas o que eu quero trazer aqui é que esse texto nos leva a pensar antes de fazer. Ele nos leva a pensar antes de falar. Ele nos leva a segurar os nossos recursos antes de gastar. Então, irmãos, a Bíblia nos orienta que, a entender a palavra com inteligência, nós devemos ir ao Senhor e pensar naquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes nesse ano de 2023 você teve uma atitude antes de pensar? Quantas vezes esse ano você falou antes de pensar? Eu posso dar um exemplo básico dentro do casamento. Quantas vezes nós, eu e você, entramos em discussões porque não pensamos antes de falar, apenas falamos pelo calor da emoção? Quando alguém está muito emocionado, dizem coisas que não deveriam ter falado. E talvez o pior, não param para refletir intelectualmente e não se arrependem. Para ter um coração ensinável, você tem que primeiro respirar. Os antigos falavam assim: conte até 10, né? E hoje nós contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Não é assim? Quando você vai brincar de esconde com seu filho ou com seu neto, e você vai se esconder, eles contam mais rápido, né? Não é assim? Então, esse texto, ele vai nos orientar no bom proceder. Quando o Senhor nos fala para olhar no nosso bom proceder, como queremos ter resultados diferentes se fazemos as mesmas coisas. Isso é frase de coach, não é? Mas é uma verdade. Como que eu e você queremos ter resultados diferentes se fazemos as mesmas coisas? Como que você quer que o seu casamento melhore se você continue sendo a mesma pessoa que você está sendo? Como que você quer ser um melhor profissional ou uma pessoa melhor? Um cristão melhor, um crente melhor, um servo de Deus melhor, alguém que toca na música, alguém que cuida das crianças, alguém que cuida da organização da igreja, alguém que prega. Como que eu e você queremos ser melhor se continuamos fazendo as mesmas coisas? Algumas pessoas dizem: eu quero conhecer mais a palavra de Deus, mas não buscam a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: eu quero ter mais intimidade com Deus, mas não buscam essa intimidade com Deus. Como que eu e você queremos ter resultados diferentes se continuamos a mesma pessoa ou a mesma atitude? Quantos não são os maridos que cobram as suas esposas?
querem que elas sejam diferentes, mas eles não mudam. E do mesmo jeito, do outro lado, você gostaria que o seu marido mudasse a esposa, porém você não muda. Então há uma incoerência, uma incompatibilidade no bom proceder que esse texto está nos ensinando. Ele diz para que nós possamos olhar com inteligência e sabedoria no nosso bom proceder. E qual tem sido a nossa procedência? Qual tem sido a nossa conduta quando nós estamos fora da igreja? Porque nesse quadrado que aqui estamos é a coisa mais fácil de sermos pessoas tão crentes e tão boazinhas. Como queremos ter um relacionamento melhor em casa se não mudarmos o nosso proceder? Como que nós queremos é sandice isso? Como que nós queremos ter um ano novo? 2024 está chegando, é o ano da virada, é o ano da esperança, é o ano da vitória, é o ano da prosperidade, é o ano disso, é o ano daquilo, é o ano disso, é o ano que tudo vai mudar, é o ano que agora nós vamos prosperar, é o ano que vamos trocar de carro, vamos comprar outra casa, vamos comprar um sítio, vamos comprar uma casa na praia, é o ano que nós vamos viajar mais, é o ano que nós vamos curtir mais, é um ano inesperado e extraordinário. Se continuamos com o nosso proceder, que muitas vezes não agrada a Deus, você vai ver em breve que esse ano será um ano extraordinário da sua vida. Esse ano será o ano da sua vida, o melhor ano da sua vida. Mas se continuarmos errando nas mesmas falhas, não vai ser um ano extraordinário, vai ser mais um ano onde nós vamos dar murro em ponta de faca. Vai ser mais um ano onde nós não vamos nos arrepender e mudarmos o nosso proceder. Como desejamos ter um ano novo, coisas novas, se não mudamos o nosso proceder diante daquilo que nós erramos? Irmãos, agora os canais de televisões, eles fazem uma retrospectiva do ano 2023. Aí começam com diversos acidentes, diversas mortes, né? Pode talvez falar sobre vacina e Covid e tudo mais, mas eu não quero que você olhe para a retrospectiva só do mundo, mas eu gostaria que você e eu fizéssemos hoje, ou durante os dias, uma retrospectiva da sua vida, da sua conduta, do seu comportamento, da sua fé, da sua oração, da sua busca a Deus, como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos e filhos que estão aqui. Cadê vocês? Será que vocês estão tratando bem os seus pais? Então essa retrospectiva e esse bom proceder, esse texto, me atrai para poder falar no último culto de 2023, para que nós entremos em 2024 com uma perspectiva de vida de um bom proceder diante de Deus. Aos jovens que estão aqui, estudem para passar os seus cursos e faculdades, porque senão não vai passar, porque senão não vai ter ajuda de Deus. Pastor, você está falando que Deus não vai me ajudar? Não vai. Se você não estudar, não vai. É igual aquela pessoa que quer receber um emprego e acordar 1h da tarde. Deus vai trazer o emprego na porta da minha casa. Não vai. Não vai. Ele pode fazer isso? Pode, mas Deus não gera homens e mulheres preguiçosos. Ele gera um povo que serve, que trabalha, que é disposto, que aprendeu com a formiga e tudo mais. Então, meus irmãos, nós vamos ter um ano novo, só que tem que ter um bom procedimento. E para ter um bom procedimento, eu e você devemos ter um coração ensinável. O que é ter um coração ensinável? Eu errei nesse aspecto esse ano. Eu falhei nesse aspecto esse ano. E eu preciso melhorar. Talvez você seja do time que escreva coisas e isso não está errado. Preciso melhorar nisso, preciso conquistar isso, quero conquistar isso para minha família, quero viajar isso, quero conhecer tal cidade, quero visitar os meus pais 2, 3 vezes esse ano, não sei. Mas se você for escrever, escreva também os erros que você precisa melhorar. Tenha um coração ensinável e seja humilde no temor do Senhor para reconhecer os seus próprios erros e isso lhe levar a ter um bom procedimento. Para ter uma mudança em
em seu proceder, você e eu devemos temer o Senhor, que é o término do que nós lemos nesses versículos. Nós devemos nos sujeitarmos diante de Deus. Não dá, meus irmãos, para nós termos um bom proceder diante de Deus, se nós não temermos o Deus que nós servimos, se nós não olharmos para a grandeza de um Deus soberano sobre todas as coisas, e não temer a tua graça, não temer o teu poder, não temer a tua soberania, porque quando há temor no coração, há sabedoria no procedimento. Quando há temor na família, há sabedoria no trato um com o outro. Quando há temor na igreja, há sabedoria no respeito mútuo, o amor um para com os outros. E o texto continua falando que nós precisamos ter e obter a justiça, o juízo e a equidade. Devemos buscar a justiça de Deus e não a nossa, porque a nossa não passa de um trapo de imundícia. Talvez esse ano algumas pessoas feriram os nossos corações, nosso caráter, mentiram e levantaram calúnias contra nós. A justiça que nós vemos no Brasil, ela é corrupta e ela é perversa. Os magistrados, aqueles que são governantes da nossa nação, são corruptos e muitos filhos de Belial. Mas nós não podemos clamar pela nossa própria justiça, mas a justiça de Deus. Por isso, meus irmãos, termina-se o ano e eu pergunto: tem alguém que você não tem perdoado? Tem alguém que falta você pedir perdão? Tem alguém que está rancoroso em seu coração? Porque quando nós clamamos a nossa própria justiça, nós não temos a justiça de Deus sobre a nossa vida e sobre a causa em que estamos passando. E quando nós pegamos para nós aquilo contra que a pessoa fez, nós estamos em pecado quando não perdoamos. É difícil, meus irmãos, hoje em dia, lembrarmos a igreja de Cristo que a falta de perdão é pecado. Meus irmãos, eu não estou dizendo que perdoar alguém que fez extremamente mal é você hoje na ceia lavar os pés dessa pessoa e deixar ela dormir na sua casa durante 30 dias. Não, o perdão não é isso. O perdão é você em seu coração liberar essa pessoa e que essa pessoa, independente do que ela fez, você a perdoa. Eu não estou dizendo para o abusador, alguém que foi abusado, chamar o abusador em casa para tomar um belo café. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de perdoar, de entregar nas mãos de Deus, de deixar na justiça de Deus e não na sua. E olha, irmãos, eu quero só lembrá-los que perdão não é só um dia. Vou lembrar novamente: perdão não é só um dia. Se você já teve dificuldade em perdoar alguém que te fez mal, você é sincero que direto e reto volta seu pensamento: aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez isso, e incrível que pareça, às vezes ela faz de novo. Então o perdão não é uma palavra, o perdão é um estilo de vida diário e constante até a volta de Cristo, porque vocês somos carnais. Então clamar ou obter a justiça não é a nossa, mas é a de Deus. Juízo e equidade nos leva à palavra de retidão. Quando a mãe dos mais antigos falava para o filho quando saía de casa, ela falava duas coisas: vai com Deus e tenha juízo. Essa palavra ela tem se sumido no nosso meio, e muitos jovens perderam o juízo, literalmente. E infelizmente muitos dos adultos não têm mais essa retidão, essa equidade. E infelizmente ainda ao quadrado, muitos cristãos não têm mais o juízo e a equidade. Estão mergulhados na iniquidade, olhando para o seu próprio umbigo e vivendo a vida. Mas o Senhor, e o texto está nos dizendo: olha, obtenha a justiça,
justiça, obtenha o juízo, obtenha a equidade, tenha retidão diante de Deus, tema ao Senhor em tudo que você vai fazer. Antes de tudo que você vai fazer, tema a Deus, tema ao Senhor. Para você ter uma noção dessa questão de temor a Deus, quero dar um exemplo para vocês, os irmãos antigos do século XVI, os puritanos. Antes de eles repreenderem os seus filhos em palmadas ou cintadas, eles entravam nos quartos e oravam antes de trazer a repreensão para o filho. E esses dias eu estava ensinando a Alice a respeito disso. E disseram: você não precisou ainda ser repreendida com a mão, com um tapa, mas se precisar, vai ser. E eu expliquei para ela que antigamente, antes dos pais cristãos, puritanos, repreenderem os seus filhos, Alex, abre a porta lá para mim, por favor. Antes dos seus pais repreenderem os seus filhos, eles oravam a Deus. O que é isso? Temor. Vou dar um ensinamento aos pais e aos mais velhos, talvez aqueles que têm com filhos pequenos. Os pais não podem bater os filhos com ira. Nunca pecarão diante de Deus. Isso é retidão, isso é equidade também. É você reter, é você se temer diante de Deus em todos os seus comportamentos, em todas as suas atitudes, em tudo o que você e eu fazemos. Esses provérbios é uma instrução de prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Do jovem ao mais velho, precisam ser prudentes. Do mais jovem aqui, da princesinha que está dormindo ali, ao mais ancião que está aqui, precisamos ser prudentes. O jovem, porque ele é afobado e por muitas vezes inexperiente. Os jovens são assim, são afobados, inexperientes, e quem tem filhos na pré-adolescência ou adolescência, eu ainda não tenho, Deus me livre desse tempo, mas eu vou ter que passar. São filhos que sabem de tudo, sabem todos os assuntos, eles sabem e têm todas as respostas, eles são afobados, mas só que eles são inexperientes ainda. Para os jovens que estão aqui, ou para aquelas pessoas que se sentem jovens, ou que estão nesse sentido de achar que sabe de tudo, eu tenho uma frase para você: calma, jovem gafanhoto, você não sabe de tudo, deixa de ser afobado. A Bíblia vai nos mostrar, a vida nos mostra, que os velhos e os anciãos, aqueles que têm mais idade, têm muito a nos ensinar. Porém, eu tenho uma mensagem aos mais velhos também. Os mais velhos, eles também têm que obter a justiça, o juízo e a equidade, porque por muitas vezes, pela experiência da vida, eles acham que são os anciãos na porta da cidade e sabem de todas as coisas. Fecham os seus corações para continuarem a aprender e não escutam mais conselhos. Irmãos, a prudência não é só para os jovens, mas também para os mais velhos. Ela nos ensina que os jovens têm que esperar essa afobado do jeito que ele é, essa inexperiência, e ouvir os mais velhos. E os mais velhos ter os seus corações ensinados. Você já percebeu, quando você vai ensinar alguém mais velho, ele não tem também muita paciência e fica bravo, porque você não sabe o que eu já passei, você não sabe o que eu já vivi. Calma, porque a prudência bíblica é para todos. Não é porque alguém seja mais velho que se tornou Deus. Não é alguém que se tornou mais velho que virou a quarta pessoa da Trindade. Então nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras e para esses textos e andar em prudência, e andar em um bom procedimento. Por isso, eu e você devemos escutar bons conselhos. Olha, meus irmãos, eu não estou dizendo para você ouvir só os conselhos do pastor. Isso é monopólio, não é autoritarismo. Existem bons conselhos entre nós. Então, irmãos, nós precisamos ter um coração ensinável.
E se você entrar em 2024 com o coração endurecido, eu digo a você, você sofrerá. E digo isso com um sorriso no rosto, porque eu não quero ter um coração duro e endurecido. Eu quero manter um coração ensinado e aprender com Deus e com os meus irmãos. O texto nos leva à compreensão que o sábio deve continuar ouvindo e cresça em prudência. Se você já é bem instruído, adquira habilidade para entender a palavra dos enigmas e dos sábios. Aqui, esses enigmas não é mágico, ou magia, ou coisas que nós temos que talvez jogar cartas e horóscopos. Não, Deus me livre, Deus nos guarde disso. O crente não acredita nessas coisas. Mas o que o texto e o que Salomão está querendo nos instruir é: você adquiriu conhecimento? Deus seja louvado. É mais ou menos o que Tiago fala: você crê em que Deus? Bem fazem, até os demônios creem. Olha, você adquiriu conhecimento, você adquiriu sobre as doutrinas reformadas, você leu textos bons, você leu bons livros, agora você sabe determinadas doutrinas da palavra de Deus, você se formou na faculdade, fez uma pós-graduação ou fez um curso que seja bom para a sua área profissional. Deus seja louvado. Só que, meus irmãos, você tem que continuar com o coração ensinado, mesmo com tudo que você adquiriu de conhecimento, com tudo que você aprendeu, para que você possa ter habilidade na palavra, e não só a palavra de Deus, mas em suas próprias palavras. Provavelmente você já conheceu alguém muito inteligente, mas um terrível professor. Você já conheceu alguém que conhece muito da palavra de Deus, mas quando vai expor a palavra, você fala: meu Deus do céu, eu não estou conseguindo conectar os fios. Porque talvez ele pode ter adquirido muito conhecimento, mas não é sábio nas palavras, não tem aprendido ou continuado com os sábios. Um dos maiores erros de alguém que adquiriu algum certo conhecimento é se tornar soberbo e não passar esse conhecimento com amor ao próximo. E isso acontece muito com os reformados. Nossa, meu Deus do céu, como esse povo é assim. Eles adquirem conhecimento e acham que são os arautos. Eles discutiriam no Adérbio com Paulo, eles discutiriam com os filósofos do século II, eles discutiriam com os maiores teólogos. Você vai ver na internet as pessoas dizendo assim: pode chamar todos os teólogos que eu vou combater eles e discutir com eles a Bíblia. Quanta ignorância, não tem prudência, não é um bom proceder, não tem um bom procedimento, meus irmãos. Por quê? Porque acreditam que a força do braço, porque acreditam que o seu próprio intelecto ou suas próprias habilidades é maior do que esse texto que nós vamos ler no versículo 7, que nos dá a compreensão de tudo isso, de um bom comportamento, de um bom proceder, de prudência. Ele vai nos falar assim no versículo 7: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, alguém que não tem coração ensinável não teme a Deus. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Quem teme ao Senhor é um eterno aluno. Quem teme a Deus é um eterno discípulo. Quem teme a Deus tem ouvidos abertos. Quem teme a Deus tem coração ensinável. Quem teme a Deus ouve e depois fala. Quem teme a Deus respire e conta até 10. Quem teme a Deus ouve outros conselhos. Tema a Deus em sua vida, tema a Deus em seu casamento, tema a Deus na educação dos seus filhos, tema a Deus em seus pensamentos, tema a Deus em suas palavras, tema a Deus em suas prioridades, tema a Deus em seu trabalho e tema a Deus no serviço da obra do Senhor na igreja. Tema a Deus, meus irmãos, porque esse temor que vai fazer você e eu andarmos em sabedoria. Mas desprezar o temor a Deus é insensatez. Desprezar o temor do Senhor é a mesma coisa, meus irmãos, de andarmos como homens e mulheres insensatos. Eu e você podemos conhecer a Bíblia,
podemos conhecer a oração do Pai Nosso, podemos conhecer Salmos 23, podemos conhecer alguns textos bíblicos, mas se não tiver temor a Deus, é desprezível, meus irmãos. Por isso, eu quero trazer alguns conselhos para vocês nesse final de culto, nesse final de ano, para entrar no ano novo. Quero chamar a equipe de música aqui na frente. Como o sábio Salomão, um dos homens mais sábios, ele nos deu algumas reflexões de sabedoria. Eu quero também a vocês, irmãos, trazer alguns conselhos para esse ano que vem. Primeiro conselho que dou aos irmãos: busque a Deus. Eu não estou falando apenas de você conhecer ou ouvir falar de Deus, mas você, no seu individual, busque a Deus. Qual área de sua vida que está precisando de buscar mais a Deus? Seja sincero. Segundo conselho para os irmãos: ore todos os dias. Eu não quero ser um legalista dizendo que você tem que orar 3 horas, 5 horas, 6 horas por dia, porque talvez nem dormir 6 horas você consiga. Eu estou dizendo para você orar todos os dias. E essa oração, meus irmãos, não existe um limite de tempo mínimo, máximo, para que você se devote diante de Deus. Mas ore todos os dias, busque a Deus todos os dias, fale com Deus todos os dias. Pais que estão aqui, orem todos os dias com seus filhos. Orações simples, mas orem. Falem com o Deus da vida, falem com o autor e consumador da nossa fé. Temam a esse Deus. Terceiro conselho: leia todos os dias. Leia, meus irmãos, todos os dias. Uma das melhores coisas para o Alzheimer é leitura e treino de musculação. Aí eu vou falar a respeito da minha área profissional. Das melhores coisas, se você não quer ter Alzheimer, alimente-se bem, claro, isso é fator assim, primário. Você deve ler todos os dias e você deve treinar. Alguns irmãos falam assim: sabia que Deus ia falar comigo hoje, preciso treinar ano que vem. Irmãos, nós somos preguiçosos para ler o nosso natural brasileiro. Por isso, nós estamos estimulando aos irmãos a ler toda a Bíblia. Nós vamos entregar para os irmãos que não pegaram ainda um folheto desse aqui, com o livro, um plano anual de leitura bíblica, e também atrás com a nossa programação anual da igreja. Leia todos os dias. Quarto conselho que dou aos irmãos: tenha um coração ensinado. Feche os olhos aqui. Pare de ter um coração duro. Pare de dar um murro em ponta de faca. Tenha um coração ensinável. Volte-se para o caminho do Senhor. Deleite-se no caminho do Senhor. Deleite-se na presença do Senhor. Sabe por que eu e você, meus irmãos, nos afadigamos muito na vida? Porque não temos um coração ensinado. Sabe por que os filhos sofrem muito às vezes? Porque não têm um coração ensinado de ouvir os pais. Filhos que estão aqui, que moram com seus pais, escutem os seus pais, escutem os conselhos dos seus pais. Casais que estão aqui, por que ter coração duro? Por que mais uma briga? Por que mais uma discussão? Por que mais isso? Por que mais aquilo? Sabe por quê? Porque acabou o temor a Deus. Porque acabou a devoção a Deus. Acabou a busca a Deus. E eu clamo a Deus e peço aos irmãos: tenha um coração ensinado. Não fique com o coração embrutecido, porque só quem tem o coração embrutecido que perde. Quinto conselho: não entre em brigas tolas. Irmãos, quando vou falar um exemplo que seja mais fácil para todos. Se você nasceu em vila, antigamente era a
rua de baixo contra a rua de cima. Era assim, mais ou menos um bairro contra outro bairro. A gente fazia golzinhos com um saco de batata, um saco de cebola, que era a rede, traves ali que eram, que a gente pegava também da caixa de batata ou de tomate. A gente fazia os golzinhos e a gente fazia o rachão, valendo uma Coca-Cola para os mais ricos, e para os normais como eu era uma tubaína. Frutti-frutti, a melhor. Lembra dessa? Meus irmãos, e era um bairro contra outro bairro. E aí tinha também os mais velhos que brigavam, saíam na porrada. E eu me lembro que a gente não brigava à toa, porque senão você tomava um cacete, né? Ou quando você discutia com alguém, você ia lá na rua do outro sozinho. Não, você não ia mais sozinho naquela rua. Você passava longe daquela rua, né? Desculpe o termo da palavra, meus irmãos, desculpe, mas existia a malandragem da rua antigamente. Hoje no tempo que nossos filhos é filho de casa, né? Filho de vó e filho de apartamento, né? Nossos filhos não sabem o que é isso. Mas não entrava em briga tola muitas vezes. Por que eu e você, cristãos, hoje entramos em brigas tolas? Discussões tolas. Brigas que não levam a nada. Discussões que não levam a nada. Sabe para quê? Para que a gente esteja certo. Por isso, meu conselho para vocês no ano que vem é não entre em briga tola. Escolha aquilo que realmente está ferindo o padrão bíblico ou o princípio de Deus na sua vida, para que você se posicione. Porque senão, meus irmãos, são brigas que não valem a pena. Existem brigas que valem a pena quando está ferindo o princípio de Deus. Mas se não for isso, pare de brigar, pare de discutir tanto. Entre o ano de 2024, de vez pensar em dinheiro, de vez pensar em roupa branca, em sandália branca, tenta pensar em entrar no ano de 2024 mais leve, menos turrão, menos orgulhoso, mas mais amoroso, mais amante da vida, mais contente com a vida, mais contente com a igreja, mais contente com a sua casa, mais contente com aquilo que Deus te deu. De vez em entrar no ano falando, esse é o ano que eu vou conquistar tantas coisas, entre o ano agradecendo por tudo que Deus já te deu. Uma casa, uma família, mesmo que tenha problemas e dificuldades, porque todas têm, uma igreja, e você possa ser assim: Deus, grato sou por tudo que me deste. E o último conselho: seja um cristão cheio de temor a Deus. Seja um crente de verdade. Seja um imitador de Cristo. Seja alguém que ame a Deus. Se devote a Deus. E sirva a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé, né? Gostaria que os irmãos, nesse momento, orassem a Deus para que o Senhor nos dê a graça de termos um coração ensinado, um temor a Deus, e que sejamos gratos a tudo que Ele já fez